Dr. César Júlio de Oliveira, ele integra a equipe lá do BeCare, da BeCare, né, Odontologia Especializada, e eu só quero fazer aqui uma observação, que a odontologia especializada, a BeCare, ela tem um diferencial em relação às outras clínicas. Não é aquele dentista que você chega lá e fala, não, o dentista vai resolver todinho o meu problema, esse dentista vai resolver todo o meu problema. Isso é coisa do passado, tá? Hoje a odontologia tem que ser vista como uma ação, uma iniciativa multidisciplinar. Ou seja, você vai lá na BeCare, você chega, eles vão fazer uma análise, uma avaliação, né, do que você tem para fazer. Se você tem um tratamento de canal, você vai para o endodontista. Se tem uma prótese para fazer, você vai para o protesista. Então eles trabalham em conjunto para resolver de fato os seus problemas dentários. Tá ok? Então pense nisso aí, tá? E o Dr. César, ele trabalha com a parte de ortodontia, ele é diretor da BeCare e participa do nosso programa respondendo as perguntas que vocês de casa aí nos mandam. Você está querendo participar também? Anote aí, 3443-4286, ou então mande um e-mail para mim, jusmarlustosa, com z, @gmail.com, com as perguntas que você quer fazer para o Dr. César, Dr. Leandro, doutora Camila, enfim, os profissionais que participam do nosso programa. Na medida do possível, a gente vai estar passando essas perguntas para eles. Dr. César, vai aí a primeira pergunta para você. Uso um pivô. Posso usar aparelho? Pode, e muitas vezes, até para poder melhorar esse pivô, deve usar aparelho. Né? O pivô, que popularmente é conhecido, a gente chama de uma prótese fixa, né? E aí muitas vezes esse pivô, ele necessita ser trocado, né? Talvez está criando um problema periodontal, deixando a gengiva avermelhada, fazendo sangramento, e aí vem junto um planejamento de tratamento, reposicionar os dentes para poder melhorar a posição, melhorar o tamanho desses dentes, deixar uma harmonia estética e funcional de uma forma melhor. E aí, nós vamos trocar esse dente para colocar um definitivo? Não. Vamos fixar o aparelho ali, vamos movimentar. O que impede é se esse dente tiver alguma infecção. Se ele não tiver, o pivô não vai atrapalhar. Tá? Não tem problema nenhum. Dentro do nosso consultório, a gente não tem dificuldade nenhuma em manter esses dentes, fazer o tratamento e, no final, devolver a possibilidade de você trocar esse dente por um dente que às vezes vai fazer a função odontológica de uma forma melhor. Dr. César, mais uma pergunta aqui. Não tenho problemas nos meus dentes que aferem minha mastigação ou qualquer outra parte funcional. Porém, gostaria de colocar aparelho, pois quero que meus dentes fiquem perfeitos, bem retinhos. Qual a sua visão em relação a isso aí? Você colocaria o aparelho em mim? Primeiro tem que diferenciar. Se você não tem problema, não precisa. Aí a parte funcional, nós temos um risco muito grande de descompensar. O que coordena todas as nossas funções é o nosso sistema nervoso central, é o nosso cérebro. E aí, se nós mudarmos a posição dos seus dentes e os seus dentes não voltarem a ficar bem encaixadinhos, com certeza vai voltar. Seus dentes vai voltar a ficar torto. Se seus dentes não têm um problema funcional, está bem encaixado, e nós não temos uma situação que afete a harmonia facial, que afete de forma significativa a sua estética, talvez não precisamos montar aparelho para deixar seus dentes bem retinhos. A gente não vai conseguir essa perfeição toda que às vezes a gente busca. E se for muito importante isso, hoje nós temos outras técnicas, inclusive, né, para poder conseguir fazer isso. Todo caso tem que ser muito bem avaliado. A preocupação em cima da sua pergunta é que a gente pode deixar sim seus dentes bem retinhos, seus dentes bem bonitos, mas pode ficar ordinário. Tá? Então, o que eu quero dizer vai ficar bonito por um tempo e nós vamos ter um problema funcional. Então, ele ficar retinho não significa que tenhamos uma boa função. Se colocarmos na balança, esse retinho vai ficar melhor do que a função, nós vamos ter um problema futuro. Nós temos que conseguir igualar. Ele tem que ficar harmonia estética e a função tem que estar igual. Então, o peso do tratamento ortodôntico, ele tem que ser muito bem pesado. Ele tem que ter essa indicação e o profissional que for fazer seu tratamento tem que te explicar isso devidamente. Posso colocar o aparelho só por estética? Posso.
Já fiz isso, já fiz isso. A vaidade do indivíduo era suprema. E aí nós temos que também estar dentro dessa importância. Colocamos o aparelho, trocamos os elásticos, as buchinhas, fizemos o colorido, deixamos um dia mais discreto. Então montamos sim, só por uma estética, sem movimentar os dentes. Isso é possível fazer? Isso é possível fazer. Então nós temos que saber diferenciar e pôr na balança o que vai ser realmente importante para você. Doutor César, por que os dentes ficam moles quando tira o aparelho? Né? A gente sente aquela movimentaçãozinha. Por isso é que tem que usar o aparelho de contenção depois, aquele aparelhinho móvel? Os dentes ficam moles pelo fato que você movimentou ele dentro da estrutura óssea. Nessa movimentação, você cria, de um lado, uma certa compressão dos ligamentos, dos tecidos que seguram o dente dentro do osso, e do outro lado, esse ligamento fica alongado. E nesse momento, você precisa criar uma situação de estabilidade. E quando você chega no final do tratamento, muitas vezes está todo mundo um pouco já saturado com o tempo, preocupado com os valores, e aí fica aquele embate, aquela queda de braço entre o profissional e o paciente para tirar ou manter o aparelho fixo. E aí onde existe uma relação um pouco deficiente entre aquilo que foi planejado, entre o momento que você tem a obrigação de estar tirando o aparelho. Então os dentes estão instáveis, os dentes não estão bem fixados dentro da estrutura óssea. E aí tem uma outra situação que é muito importante, é o que a gente chama de estabilidade funcional. Os dentes não estão ainda 100% adaptados em todas as funções que ele tem na boca. Com a relação da musculatura perioral, a musculatura da bochecha, a musculatura da língua, a musculatura que faz realmente todo o arcabouço em volta dos dentes. Então, isso acontece, a possibilidade dos dentes mudarem de posição novamente. E aí existe a obrigatoriedade de nós colocarmos um aparelho de contenção, um aparelho móvel, bem conhecido como aparelho móvel, mas no fundo é um aparelho de contenção. Existe a necessidade de você colocar esse aparelho para que dê essa estabilidade. E é onde os dentes vai voltar a endurecer, voltar a ficar nessa posição e ficar bem definido. Então, existe a necessidade de usar o aparelho de contenção. Em alguns casos, não. Mas na maioria das vezes a gente não tem 100% essa segurança de que vai precisar usar ou não. Na grande maioria, sim. Então a gente cria uma regra e coloca e usa. E o tempo de uso está muito definido com a necessidade de cada paciente. Não existe uma regra como a gente escuta algumas pessoas falando. Usou 1 ano, usa 1 ano. Usou 2 anos, usa 2 anos. Não é isso. Cada indivíduo tem o seu tempo. Então os dentes ficam moles pela movimentação dos dentes e a necessidade de usar o aparelho de contenção por um tempo que o seu ortodontista, que o seu planejamento realmente vai exigir. E é importante que a pessoa siga para que depois não tenhamos inconvenientes de voltar, de mudar. Então vamos seguir uma regra que fica mais fácil de ter observação o que pode ter acontecido se por acaso voltar a movimentar novamente. Valeu, doutor César. Lembrando que o doutor César ele é o diretor lá da BeCare, Odontologia Especializada, que é uma clínica multidisciplinar, onde todos estão integrados para resolver o seu problema dentário, tá? Então, esqueça o dentista da família, coisa do passado. Hoje é uma equipe trabalhando em prol da sua saúde bucal. Tá? Isso te custa mais? Não custa mais nada além daquilo que você pagava para o seu dentista tradicional. É simplesmente uma equipe que vai trabalhar em prol da sua saúde. Tá joia? O Clipão, dá um abraço aí, mandar um abraço para o Sérgio Quaraci Pontes, né? O Sérgio, eu vejo assim, é outra pessoa que eu tenho grande admiração por ele, porque além de grande empresário, eu vejo ele como um filósofo, né? A gente vê pelas matérias que ele publica na revista Ponto E, que
que até dia 30 de setembro já está chegando mais uma edição, que ele é bem zen, não sei se é essa palavra certa, viu, Sérgio? Mas é uma pessoa que te passa uma energia positiva muito grande, ele tem uma visão da vida, assim, muito positiva, né? Isso reflete no dia a dia, em tudo que você vai fazer. Então eu gosto de conversar com o Sérgio, que ele me faz muito bem, né, nas colocações em relação à vida, como que a gente deve se comportar no dia a dia, e etc. Então não é à toa que ele tem esse sucesso todo como empresário. O Clipão não para de crescer, é nosso shopping de escritório, nosso shopping de informática, né? Tudo que você imaginar aí para turbinar o seu computador, por exemplo, você encontra lá no Clipão. É aquele mouse de coração, aquele mouse de formato de carrinho, né, que eu sempre cito aqui. Tem uma câmera fotográfica, uma filmadora que você queira comprar. Você acha tudo ali no Clipão. Tem coisas assim inusitadas, produtos inusitados que você encontra lá no Clipão, ali na 7 de setembro. Não deixe de dar uma passadinha por lá, você vai fazer um grande negócio. Tem muitas coisas bacanas para presente, né? Para você se presentear e dar de presente para alguém. Quem vai receber, com certeza vai gostar da sua iniciativa. E é isso aí, acabou meu tempo. Infelizmente, eu te vejo semana que vem, se Deus quiser. No sábado, qual horário mesmo, Wellington? 11h15 e no domingo às 8 da manhã. Beijo grande. Tchau, tchau.